Sou Segura é essa ideia, né, de juntas somos definitivamente mais fortes. Não é uma luta assim, contra mulheres versus homens, e sim mulheres com homens. E diversidade de uma maneira geral o nosso mercado precisa, porque diversidade vai trazer novas ideias, não existe inovação sem diversidade. Se você quer um mundo diferente, mais diverso, se quer se juntar a outras mulheres por equidade no mundo não só dos seguros, mas no mundo do negócio, a Sou Segura é o lugar para você estar. No Brasil, a cada 2 diretores homens no setor de seguros, nós temos uma diretora mulher. E não fica por aí essa desigualdade, Pepe. A gente também pode falar sobre a desigualdade salarial, porque a média salarial das mulheres no mercado corresponde a 70% da média salarial masculina. E esses dados são da Escola de Negócios e Seguros, ENS, em um estudo revelado no ano passado, em junho. É um absurdo, né? E nesse mês das mulheres, Carol, eu provoco. Que tal a gente mudar o chocolate e as flores que normalmente vocês dão para as mulheres para dar igualdade, inclusão e um pouquinho mais de respeito? A gente aceita. E para falar sobre isso, né, o protagonismo feminino não poderia ser melhor do que estar aqui com ela, Valéria Chaves, que além de professora, palestrante, diretora do Sou Segura e muitas coisas mais que a gente vai falar. Antes de começar, eu queria falar, Valéria, seja bem-vinda ao Podcast. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. E o prazer é todo nosso. Como sempre, eu sou o Pepe. E eu sou a Carol. E você está no Podcast, o podcast Capemisa. Roda a vinheta! Vinheta rodada, estamos aqui para estender o tapete laranja para você, Valéria. Você tem muitas coisas na sua bio que a gente viu. Professora, palestrante, executiva do setor de seguros, sócia e consultora da Taité Consultoria Acadêmica, diretora da Sou Segura, um hub de liderança feminina no setor de seguros. O que mais falta para você fazer, mulher? Fazer podcast aqui na Capemisa, né? Faltava isso, eu não tinha feito ainda podcast na Capemisa. Então, completei, dei check. Queremos dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar esse convite. E vai ser um papo muito interessante, né, Carol? Muito, eu tô muito ansiosa para o nosso papo, tudo que vem por aí, para saber de você, do mercado, quais são as expectativas. Hoje não vai faltar assunto. Né? E, inclusive, você falou que a sua consultoria, a Taité, vem de um nome tupi. De onde que vem isso? Na verdade, é uma inspiração, né? Do Tupi-Guarani, por conta das origens indígenas da minha mãe. Então, fui buscar esse nome. Significa caminho verdadeiro, né? Essa é a ideia, ajudar as empresas a encontrar o caminho delas, né? Do jeito que elas são. Maravilha. E diante de tantas atribuições, né? Falando um pouco sobre a sua jornada e tudo mais, a gente quer saber o que te trouxe até aqui. Como é que a Valéria Chaves de hoje caminhou até aqui, o que você fez durante esse tempo, o que você considera como mais importante na sua jornada para hoje estar aqui representando tantas mulheres no mercado segurador? A causa, né, de equidade feminina e tudo mais, eu acho que aconteceu na minha vida muito instintivamente. Muito antes da gente conhecer ou conceitos, ou de alguém trazer tudo isso para mim, quando eu olho para trás, eu penso assim, nossa, sempre tive junto de um monte de mulher, né? Contratando mulheres e tudo mais. E dentro do mercado segurador, eu comecei a trabalhar muito cedo, dentro de uma central de atendimento de uma seguradora, de uma grande seguradora, e depois fui para um grande ressegurador também, onde fiquei muitos anos. E aí eu penso, né, que eu tive uma área que só tinha um homem. Então, acho que desde lá já tinha essa questão dentro de mim, só que eu ainda não sabia o porquê que eu fazia isso, né? Hoje eu sei o porquê é importante, é diferente. Com certeza. E coincidência que na nossa área também só temos o Pepe. Só tem a Pepe. Como você sabe como é que representante aí dos homens como é da nossa bom, área. você sabe como é bom isso. Muitas mulheres. É maravilhoso. E mesmo assim, você tendo apenas um homem na área, você sentia alguma dificuldade ali de ter um protagonismo feminino ali dentro da seguradora que você começou e depois da resseguradora? Não. Eu tive vários momentos, né, mais difíceis em que várias vezes eu era a única mulher à mesa. Isso eu tive realmente, principalmente quando fui subindo, né, de cargos e posições.
Mas dentro da área, né, tendo ali um homem só dentro da equipe, não. Né? Aliás, ele é um parceiro de trabalho maravilhoso, a gente se fala até hoje, isso maravilhoso. Mas é claro que eu já tive outros desafios, onde a equipe era formada majoritariamente por homens e às vezes me desafiavam para saber alguma coisa assim, será que ela sabe mesmo? Então eu sentia que tinha algumas perguntas pegadinha, principalmente da área que eu venho, que é da área de exatas, então ser mulher na área de exatas dentro de tecnologia. Aí tem ainda um caminho um pouquinho mais duro, né, para percorrer. Verdade. E vamos falar sobre a Sou Segura, que eu particularmente adoro. Já fui a vários eventos. Ai, que bom. Acompanho nas redes sociais. Então, queria saber um pouco de você. O que te fez querer assumir uma liderança na Sou Segura? Qual a importância da Sou Segura para a sociedade? Explicar um pouquinho também do que se trata esse hub de liderança feminina. A Sou Segura, ela começou com uma iniciativa, é sempre muito bom a gente honrar quem veio antes da gente, né? E ela começou com uma iniciativa de mulheres aqui do setor de seguros do Rio de Janeiro, ainda na década de 80, 90. Nossa. Então, eu estava lá na faculdade, né? Eu estava lá e elas já se reuniam, mas numa maneira mais informal. E aí, nos anos 2000, resolveram fazer uma estrutura realmente. E aí a gente chamava de Associação das Mulheres de Seguros. Depois teve uma mudança, um rebranding total, e aí virou Sou Segura, tá? Essa é o nome hoje da Sou Segura, que é composto por uma série de associadas. Nós temos patrocinadores, né? A Sou Segura, ela vive hoje do patrocínio. A associação para a Sou Segura é gratuita. Então, as mulheres, tanto do setor de seguros, quanto aqui não é do setor de seguros, também todas são muito bem acolhidas. E a Sou Segura, ela promove, né, mentorias gratuitas para quem se associar, muito conteúdo, eventos presenciais, eventos online. Nós também temos um podcast onde a gente entrevista executivos e executivas, trazendo assuntos que estão em alta dentro do mercado, né? Então, a Sou Segura é essa ideia, né, de juntas somos definitivamente mais fortes, né? Maravilha. Então, eu já aproveito aqui para fazer um convite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo para se associar, né, Valéria? Já que é gratuito, não tem nada que impeça essa associação. Exatamente. Só a própria pessoa, né? Mas se a pessoa quer crescer dentro do mercado segurador, quer ser uma liderança feminina, lá você encontra, com certeza, muita gente que pode te apoiar nisso, né? Apoiar, às vezes você está com uma dúvida, que caminho que eu vou seguir? E aí tem muita gente que já percorreu esse caminho e pode aconselhar muito bem. Bacana. A gente escuta muito que o óbvio precisa ser dito. Como que faz para a pessoa se associar na Sou Segura? Então, basta entrar no nosso site e tem lá dentro do nosso site, né, um link logo na parte superior do site, associe-se. Entrar lá e colocar seus dados e essa associação é completamente gratuita. Então, aproveitem, porque esse é o nosso primeiro ano de associação gratuita, graças aos nossos patrocinadores, claro, que permite, né? Eles permitem a gente ter essa associação gratuita hoje. E a né? KPMIS é uma patrocinadora. Vendendo Exatamente. nosso peixe aqui, Não. a KPMIS é patrocinadora da Sou Segura também com muito orgulho. Exato. E está nessa jornada com a gente já há um tempo, não é de agora, tá? Então, a gente que agradece a KPMIS. Mas qualquer cargo pode se inscrever lá? Sim. A Sou Segura é para todos os cargos. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas é só para quem já é líder? Não. É um analista júnior que quer crescer, quer se tornar analista pleno, analista sênior. É para quem também já está no nível de diretoria, porque lá nós temos mentores que são CEOs de empresas. Então, a gente faz também na nossa mentoria um match. Então, você vai ser mentorada por uma pessoa que tem alinhamento com a sua história de carreira e também com o seu momento de carreira. Tá? Não é assim, você não vai ser mentorado por qualquer pessoa. Tem um matching de afinidade, por afinidade. Bacana. E falando sobre liderança, queria saber o que te motivou a aceitar esse desafio para assumir uma liderança, uma diretoria na Sou Segura. Eu acredito que é o seguinte, sempre que eu olhei para cima, nunca tinha uma mulher. A minha geração, né, é uma geração que olhava para cima e não tinha referência praticamente. Olhava às vezes para o lado e não tinha muita referência. Então, quando eu entrei para a Sou Segura ainda como associada,
Aí, nossa, eu vi assim, que mundo maravilhoso, né? Aqui a gente compartilha dos mesmos ideais, as mesmas dificuldades. Você pensa, não estou sozinho nessa, né? Conta uma história, a outra fala, passei por isso também. Nossa, eu passei por isso. E aí, o que você fez? Então, tem uma troca muito legal. E assumir uma posição que vai fazer diferença, planejar, criar novos produtos e serviços, que essa é a minha nova missão na Sou Segura, criar novos produtos e serviços para que outras mulheres não tenham as mesmas dificuldades, ou pelo menos que as dificuldades sejam menores das que eu tive, isso para mim já zerei a vida nesse aspecto. Bacana. Esse espelho ele é muito importante, né, para as meninas que vêm daqui a pouco, as novas gerações, né, que estão vindo ocupar o espaço que você ocupa hoje, que eu ocupo, né, que outras mulheres ocupam. É gratificante, né, sentir que você está ocupando esse espaço. Muito. Fazer isso é muito. E no meio disso tudo, eu fui mãe. Aí, mãe de uma menina. Aí a coisa muda bastante de figura, porque aí não é só sobre você, né? Uhum. Agora você tem um ser ali que fala, nossa, peraí, agora eu vou ter que criar um mundo diferente, peraí, né? Chegou a hora. Chegou a hora. Então, eu acho que é um pouco, teve isso também. A maternidade traz uma responsabilidade com relação a isso, ainda mais se você... Aliás, se você é mãe de menina ou se você é mãe de menino também, né? Acho que vale o espaço aqui. A gente tem passado por momentos muito difíceis com relação à violência contra nós, mulheres, e nunca foi tão importante a educação dos nossos jovens, né? Dos meninos mesmos. A gente está vendo aí acontecimentos horríveis, onde nós esperávamos que as novas gerações elas tivessem um pensamento diferente, e isso não está acontecendo como a gente esperava. Então, a educação, a responsabilidade, né? De ser pai, mãe, tá bem grande. Perfeito. Com certeza. Espero que dias melhores venham por aí. Tenho essa torcida, né? Sim. Ainda mais com pais de menina também, né? Que Pandorinha, te amo. Papai tá aqui. Ah, isso aí. Pepe também é pai de menina, sabe? O que é o desespero, né? De ver essas notícias na TV, lendo no jornal. Mas você falou de um assunto que eu gosto muito. Mentoria. Você pode explicar um pouquinho de como funciona a mentoria da Sou Segura? Claro. A mentoria da Sou Segura ela já está na 7ª edição, gente. 7ª edição. Quer dizer, esse ano vai para a 8ª. Isso que eu ia perguntar, uma por ano? Uma por ano. Teve um ano que a gente teve 2, mas agora, como a gente está juntando muitas mentoradas, então são 80 por grupos que entram. Esse ano vai ser no 2º semestre. Para participar, tem que ser associada à Sou Segura. E como que acontece essa mentoria? A pessoa se inscreve, tem algumas informações do mentorado lá e da mentora ou mentor. Isso é uma coisa importante. A Sou Segura tem um posicionamento, a gente acredita que ter mentores homens para mulheres também é importante. É lógico que se a mentorada falar, não, eu não quero ser mentorada por um homem, eu quero ser mentorada por uma mulher. Tem essa pergunta, essa possibilidade, não, eu não aceito. Mas eu aprendi o seguinte, que é muito bom você saber, você pedir as dicas e encurtar o caminho com quem já está no mercado e para quem o mercado foi feito de verdade. Então, o homem não é uma luta assim, contra mulheres versus homens, e sim mulheres com homens. Então, vamos juntos construir esse ambiente mais igualitário, né? Então, a gente tem mentores que são homens. Eu acho isso muito legal, porque às vezes eu pergunto, olha, o que um homem faria numa determinada situação é completamente diferente do que uma mulher faria. E aí é interessante você ter esses dois pontos de vista, tá? Então, Porque não significa que um é melhor do que o outro, né? Não é isso. É sobre toda uma engenharia dentro do mercado corporativo, dentro do mundo corporativo, que foi primeiro construída por homens e para homens. Então, é natural que, às vezes, eu pergunte para alguém, né? Me diz aí, como é que você lida com esse assunto? E aí, a cabeça faz assim, bum. Porque a maneira como ele lida é totalmente diferente da maneira como a gente conduziria, né? Então, vale muito a pena. Então, no 2º semestre, nós vamos abrir inscrições para a mentoria. São cerca de 80 vagas. São de 4 a 5 encontros. Então, tem o começo da mentoria, né? Um grande lançamento, tem um encerramento. E eu digo que a mentoria, ela muda tanto para o mentor, né? Ou mentora,
quanto para a mentorada. É uma experiência maravilhosa também ser mentora. É contribuir, né, também. Imagina, você está falando um pouco sobre o impacto, né, que a Sou Segura traz para essas profissionais, então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre iniciativas que tiveram realmente, na sua opinião, né, um impacto grandioso para a sociedade, não para a sociedade no geral, mas para aquela microsociedade que a Sou Segura impacta. Você tem alguma coisa que você destacaria para a gente? Olha, a gente tem muito retorno da mentoria, também dos eventos. De 2 em 2 anos a gente faz um summit, né? E esse summit tem uma programação intensa, tem parte de comunicação, partes técnicas e muitas dicas comportamentais. Então, o que a gente recebe de mensagem das mulheres, de como elas se transformaram por meio de uma mentoria, por meio de um apoio que recebeu da Sou Segura. As associadas, por exemplo, elas escrevem dentro do nosso blog artigos. Então, muitas mulheres que não tinham não entendiam que tinham essa vocação ou não se sentiam confortáveis de expressar a sua opinião ou seu conhecimento técnico, elas passaram a fazer isso dentro do nosso blog. E de 2 em 2 anos, alguns artigos desse blog se transformam no livro. Trouxe até um aqui. E para muitas mulheres que estão nesse livro aqui, nossa, elas foram ao lançamento do livro e estavam assim encantadas, porque aquela visibilidade, para que ela entenda que você pode, olha onde você chegou, né? E esse reconhecimento é muito importante porque ele nem sempre vem. Então, acho que isso é bom, né? Vou abrir aqui um parênteses, Pepe, sobre o lançamento do livro anterior, eu estive presente e que me impactou muito, como tínhamos diversas mulheres em mercados diferentes, em profissões diferentes, mas em profissões que eram realmente muito ocupadas por homens. E os artigos traziam essas mulheres para esse protagonismo. Então, muitas mulheres envolvidas em trabalhos embarcadas, né, advogadas, então engenheiras, muitas profissões que a sociedade ainda intitula muito como profissões muito masculinas, né, vamos dizer assim. E elas estarem naquele protagonismo, trazerem seus artigos para esse livro, aquilo me impactou muito. Isso já faz 2 anos, mas eu não me esqueço, principalmente dessa. Eu não me recordo o nome dela agora, mas que ela trabalhava embarcada, numa profissão que tinham muitos homens trabalhando com ela, mas que ela se colocou nesse lugar de eu vou estar aqui com vocês, eu vou compartilhar meu conhecimento com outras mulheres, porque vocês também podem chegar aqui onde eu tô. Ela também era uma líder, então isso me impactou muito, assim, nesse evento que eu fui da Sou Segura, foi bem legal. Me recordo também. E a pluralidade também das autoras. Então, tem autoras de todas as idades, tem de vários segmentos. Porque o mercado de seguros ele é muito amplo, né? Tem as pessoas de grandes riscos, tem as profissionais que trabalham na tecnologia, tem o pessoal de sustentabilidade, né, também mais forte agora, recentemente, dentro das seguradoras. Tem uma diretora nossa que trabalha na parte de portos, com seguros de portos, né? Imagina a complexidade, como é um ambiente também com a predominância masculina, né? Então, tem que saber como se colocar ali dentro também. Então, isso acontece e é muito legal ver isso. Mulheres assumindo várias áreas. Porque durante muito tempo nas seguradoras, nós ficávamos restritas ou à área de pessoas, à área de comunicação, às vezes a área de back-office, vai até a área ali do direito, né? Vai até o pessoal de direitos, advogados, mas aos poucos a gente foi migrando para subscrição, para área de negócio, né? Para comercial, e aí foi mudando um pouco esse perfil dentro das seguradoras. E como o pessoal que está assistindo faz para ter uma cópia do livro? Entra no site da Sou Segura também, né? Entra no site da Sou Segura e também tem um link lá, adquira seu livro, e a pessoa pode adquirir o livro pelo site, tá? Esse livro bonitão, eu sou suspeita para falar sobre, mas olha, o livro tá lindo,
não só por fora, mas está lindo por dentro, porque tem a história e experiência de 50 mulheres. Uau! 50 mulheres. O famoso conteúdo rico. Exatamente, exatamente. A gente viu um levantamento do Estúdio Clarice que mostrou que 34% das mulheres se sentem tranquilas de se expressarem livremente no mundo corporativo. E esse número, quando vai para casa, aumenta para 63%. Como que a gente faz para mudar isso no nosso mundo atual corporativo de seguros? Aí, primeiro, a própria mulher, né, tem que entender, mapear muito, né? O que eu fiz, né? Eu busquei mapear muito o meu ambiente, sempre. Acho que mulher faz isso muito bem também, né? A gente tem que saber onde que a gente está, onde que a gente está pisando, entender a cultura de uma organização, mas também buscar aliados. Porque, em geral, esse receio de expressão vem porque muitas vezes a gente nem consegue falar, né? Ou nem conseguia falar, ou era sempre interrompida com o famoso man interrupting, né? Mas buscar aliados também. Quando tiver numa mesa uma mulher falando e ela foi interrompida, porque aí você é interrompido tantas vezes que às vezes você fala assim, nem vou dar ideia mais. Mas se tiver um homem percebendo isso, que ele fale para o colega, colega, vamos deixar ali, amigo, vamos deixar a fulana falar. Não que a mulher precise dessa ajuda, mas a partir do momento que ele identifica, né, que um outro colega, amigo está chamando, né, assim, pô, vamos deixar essa daqui falar, é como se credenciasse, infelizmente, porque às vezes precisa disso. Né, nesse momento a gente ainda precisa disso. Mas o ideal é que a gente não precisasse de um homem para validar a fala de uma mulher. Mas ainda vivemos numa sociedade que esses assuntos começaram a vir à tona muito fortemente, mais recentemente. Então, é natural e eu, pelo menos, tenho paciência com isso e a gente vai conduzindo dessa maneira. Eu acredito que ter aliados, mapear os aliados, pedir apoio mesmo, sabe? Chegar para um amigo e falar assim, eu não consigo falar naquela reunião. Agora, se você me ajudar, talvez eu tenha voz. Né? Ou então, às vezes, insistir mesmo, tem que ter coragem de insistir, né? Acho que Guimarães Rosa que diz, né, que a vida exige da gente coragem. Mulher precisa ter uma dose um pouquinho maior. Verdade. Você deu um exemplo ótimo. Eu queria saber, para nós, homens, como mais a gente pode fazer para ser aliado? O que os homens podem fazer para ser um aliado na luta por igualdade, seja com pequenos gestos, como no exemplo que você deu, ou com gestos maiores? Eu acredito que eu entendo, tá? Até o meu marido, uma vez eu falei para ele, e eu falei assim, olha, você não sabe o medo que uma mulher tem ao sair na rua. Você sai com medo de alguma coisa acontecer com você, de alguém te atacar? Ele falou assim, nossa, que pensamento horrível que você tem, que negatividade. Não é, porque não está no nosso lugar, né? Nunca teve, porque a gente escolhe caminhos, assim, não, esse beco aqui não vai entrar, não. Mas um homem andaria ali pelo beco tranquilamente, né? Então, a importância dos aliados é fundamental, porque tudo começa naquela pequena piada do colega da quinta série, sabe? Que a gente fala, lá vem a quinta série E, né? Como fala em São Paulo. É interromper, é não ser parte disso, sabe? Estar num grupo de WhatsApp e alguém colocar algo que você discorda, que você vê que é preconceituoso, que é misógino, é você sair dali, sabe? Porque, às vezes, nós não fazemos nada, mas também nos omitimos. Isso em relação a vários, né, temas. Nos omitimos achando, se eu não falar nada, eu também não sou parte. Mas você está dentro daquele grupo de WhatsApp. Né? Se alguma coisa acontecer ali dentro daquele grupo, você estava lá e nada fez. Né? Então, é deixar assim, gente, olha, isso não faz parte da minha postura de vida, da minha postura profissional. Tá? Ou falar para um colega que fulano, 2026, cara, isso não cabe. Isso não cabe para um gestor que deseja ser um gestor moderno, né? Porque eu acho que aí você assenta um pouco aquele assunto e torna prático. Mas eu sempre fiz assim com os meus amigos e tudo mais. Mas no ambiente corporativo não cabe. E também não cabe fazer lá fora. Porque se fizer lá fora hoje em dia, tem uma consequência que nós somos integrais. Não tem a Valéria fora da Sou Segura e a Valéria dentro da Sou Segura.
Se eu cometo alguma coisa ilícita, ou que seja racista, misógina, qualquer coisa assim, fora do ambiente da Capemisa, eu estou levando o nome da Capemisa junto comigo. Porque vocês já viram, funcionário não sei da onde faz... Então, hoje as empresas têm que ter muito cuidado e muito letramento para que seus colaboradores não passem por essa situação. Verdade. Né? E, Valéria, falando um pouco sobre compromisso social, né? Capemisa é signatária da ONU Mulheres, mais da metade dos nossos colaboradores são representados por mulheres e cerca de 42% ocupam cargos de liderança. Queria saber de você o que a gente pode fazer, não só a Capemisa, mas outras empresas, para que a gente não se estagne nesse dado, né? Não pare aí. É um dado que a gente sabe que já é bom em comparação a outros lugares, enfim, mas a gente não pode estagnar. O que você fala, traz pra gente como dica para que isso não aconteça? Bom, parabenizo a Capemisa porque é um percentual bem superior ao que a gente tem no nosso mercado. Mas eu concordo com não estagnação. Eu acredito muito em metas afirmativas. Existem algumas seguradoras que têm essas metas de chegar, por exemplo, a 50% da liderança de todos os cargos de liderança ocupados por mulheres, né? Porque aí ia ter um meio a meio. Não só isso, né? Mas também ter a equiparação salarial, porque várias empresas, as mulheres chegam no topo, mas estão ganhando aí 70% do que o homem no mesmo nível. Então, eu gosto muito da questão das metas, que sejam metas corporativas de liderança, tá? Com metas afirmativas. Olha, a gente deseja chegar até 2030, 2035 com metade do nosso quadro de lideranças ocupadas por mulheres, por exemplo. Isso é uma. A outra, e que muitas empresas no Brasil e no exterior, principalmente na Europa, fazem, é atrelar essas metas a bônus da empresa como um todo e principalmente dos próprios executivos. Isso funciona também, né? Porque é bônus da empresa. Então, quando a gente atrela a meta, né, ao órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, isso acaba motivando ali, né, todo mundo a entrar nisso. E aí, como fazer isso? Fazer isso de uma maneira gradual. Tem que não só... eu acredito o seguinte, nós mulheres, nós estamos sempre fazendo cursos, acreditando que a gente nunca está suficiente para alguma coisa. Acho que eu nunca parei de estudar. E tem muito isso, né? Aí, às vezes, eu vou ver um amigo, ele parou lá na faculdade, fez uma pós depois da faculdade no LinkedIn, depois não tem mais nada. Vocês já repararam, né? E a gente fica ali, não, porque senão eu não vou fazer curso de não sei o quê, MBA de não sei o que lá, e aí vai. Então, talvez não seja preparar também as mulheres para isso, não é isso. É preparar a empresa para esse momento de 50-50. Será que a empresa, a cultura organizacional está preparada, né? E o dia que tivermos uma empresa que for 60% mulher, 40% homem, né? Então, a empresa está preparada, ela aceita a cultura, ela é resiliente o suficiente para encarar né? Ter tirado todos os vieses inconscientes, né? Então, acho que é por aí, né? Vou fugir um pouquinho da pauta aqui que a gente tinha preparado. Quero saber que mulher que te inspira. Que mulher que me inspira? Muitas, tá? São muitas mulheres que me inspiram. Algumas do Brasil e outras fora do Brasil, tá? Vamos às brasileiras. Deixa eu me ver. Algumas já falecidas, tá? Então, das brasileiras, eu gosto, essa não falecida, mas a Ana Gonçalves, que escreveu o livro Um Defeito de Cor. Ela me inspira muito, né? O livro é fantástico, ela é uma mulher muito forte. Dentro do nosso mercado, a Liliana Caldeira, que foi presidente da Sou Segura até bem pouco tempo, também é uma inspiração. Antes dela veio a Simone Visani. Então, são mulheres que vão uma puxando a outra, tá? Então, essas mulheres me inspiram bastante. Outras que eu acho que tiveram uma luta incrível, né? Fora aí que eu já li biografia, por exemplo, delas, a Viola Davis, a Michelle Obama também me inspira profundamente. Eu acho que mulheres que tiveram uma vida desafiadora também, eu acho que elas são capazes de qualquer coisa, né? Porque a pessoa que sai do subúrbio de Chicago e chega à Casa Branca,
alguma coisa a gente tem que olhar o que essa pessoa fez, né? Verdade. Com certeza. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu estava vendo um vídeo de mulheres entrevistando homens, perguntando mulheres que inspiram eles. Normalmente o é pai e a atriz, mãe e mulher. É. Nunca é realmente uma mulher que ou está na cultura, ou está na ciência, Na política. na política. Na política, é. E quando a gente fala de representatividade, a gente viu ali que teve um debate na Sou Segura sobre a Sou Segura tá no eixo, um pouco no eixo Rio-São Paulo, mas eu vi, por exemplo, no livro tem autoras de tudo quanto é estado. No ano passado mesmo, nós tivemos alguns eventos, né, dentro de outros lugares, né, em outras regiões do país. Tivemos eventos em Recife, participamos da Precop, né? Então, a gente vai muito para o Sul também, porque temos patrocinadores que são do Sul, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná. Mas, assim, eu reconheço, por conta da concentração do nosso mercado também, ficar ali dentro do eixo Rio-São Paulo, isso acaba, né, limitando um pouco a questão dos eventos e tudo mais. Agora, todos os eventos online, a possibilidade de escrever nas colunas, isso extrapola o eixo Rio-São Paulo, com certeza, né? Mas eu acho que a Sou Segura tem aí a ambição de não só extrapolar para o Brasil todo de uma maneira mais intensa, mas quem sabe para a América Latina também, ó, né? A Capemisa vai estar junto com certeza. Com certeza. E falando agora um pouco sobre o futuro, as mulheres que vêm por aí ocupar esses lugares, né? Queria saber o que você tem de recado para essas mulheres, meninas, jovens que estão vindo aí no nosso mercado, que querem construir uma carreira sólida como você construiu. Essa geração ela já sai ganhando bastante, eu acredito, muito em função do que as que vieram antes construíram, tá? Eu acredito que não deixe a sua essência, não deixe de ser você, porque eu acho que a minha geração e a geração anterior muitas vezes teve que se plasmar num modelo e às vezes não era muito a gente, mas tinha que fazer parte de um estereótipo, sabe? E eu acho que essa geração não. Então não perca a sua essência, coloque sempre, trabalhe muito bem a sua comunicação e faça sempre, né? E valorize as relações de pares, relação com equipe e não só relação para cima. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante e eu acho que essa juventude já faz isso de um jeito mais bacana, tá? Eu acho que isso é legal, tá? Cuidar sempre das relações. Não é só o resultado que importa. E, às vezes, nós mulheres focamos muito no resultado, mas as relações são importantes. Não, com certeza. A gente está falando aqui como exemplo, molda e inspira. Na nossa empresa, a gente tem a Janete, que é uma pessoa que inspira todos nós. Muita coisa. Mais de 50 anos de casa e com uma história incrível de vida. De superação também, né? Eu acho muito bacana isso. As mulheres lá da empresa se inspiram muito na Janete. Todos nós, os homens também. Eu inspiro muito nela também. Que bom, viu? Mas falando um pouco de coisas concretas, o que uma empresa pode fazer para ter uma liderança mais focada em diversidade e quais são os resultados que uma liderança diversa pode trazer para uma empresa? Para a empresa ficar mais focada em ter, né, mulheres, primeiro ela tem que ter algumas ações que são ações perenes. Tem que ser janeiro, fevereiro, março, abril, tem que ser ao longo do ano todo. O que cada empresa, aí todo mundo que, né, acompanha a gente, o que a empresa está pensando de ação, mas ao longo do tempo do ano todo. Né? A gente também, às vezes, é muito chamado para março, agosto, né, que tem a questão salarial, de equidade, e às vezes novembro por conta da violência contra mulheres. Mas tem que ter ação o tempo inteiro para mulheres, né? Ação para liderança o tempo todo, para preparar a liderança. E a outra pergunta que você fez? E como que isso impacta impacta no resultado da empresa. Não só mulheres no quadro, mas é diversidade em geral. A Capemisa, por exemplo, né, é uma empresa de seguro de vida e capitalização. Né? E vida e capitalização a gente vende para uma gama muito grande. E hoje em dia, dependendo de quem a Capemisa quer alcançar, né? Então, se são pessoas para expandir a carteira, se eu tenho que atingir pessoas da classe CD e não tendo gente CD dentro da empresa, fica complicado. Porque eu vou criar um produto que quando chega na rua, vai assim,
A pessoa vai fazer, mas isso não tem nada a ver comigo. Como nós já chegamos em alguns lugares e falamos, e pensamos assim, mas foi um homem que criou isso. Esse produto que era um produto... Como, por exemplo, eu sempre falo que é o aparelho de mamografia. Com certeza foi um homem que criou aquilo. Você nunca teve o prazer de estar com um aparelho de mamografia, mas eu sugiro a experiência, porque deve ter sido um homem que criou aquilo, não é? Com certeza. Então, eu acho que é isso. É diversidade de uma maneira geral, o nosso mercado precisa. Porque diversidade vai trazer novas ideias. Não existe inovação sem diversidade. Então, você tem que ter pessoas, aí a gente pode falar à vontade, pessoas tatuadas. Hoje não tem mais esse preconceito, né? Então, assim, pessoas de todos os tipos, com todas as ideias, né? Gente que gosta de rock, de música diferente, gente que não gosta. Eu acho que isso é que a diversidade traz inovação. E inovação traz mais mercado e, com certeza, traz resultado financeiro. Mas também eu acredito que diversidade, ter mais mulher, é o correto a ser feito. Concordamos, 100%. E sobre legado? Queria saber qual o legado que você quer deixar com a Sou Segura, né? E como que você enxerga essa valorização da presença feminina hoje para tudo que a gente vem construindo e falando dessa importância da representatividade. Olha, hoje, por exemplo, hoje a gente olha para cima, né, em algumas seguradoras e consegue ver mulheres já como CEOs. Eu acho que isso já é um grande avanço. A gente tem aí uma grande seguradora, né, que é de alto e todas as linhas e que tem CEO como uma mulher CEO. Uma grande também de vida e previdência que tem mulher CEO, né? Nós temos bastante, mas a gente ainda conta no dedo. Eu acho que o legado vai ser que eu não conte no dedo, que eu não precise contar, né, nos dedos das mãos, que eu pense assim, tem tanta que eu não sei dizer, sabe? Eu queria hoje eu acho que eu consigo falar, tem nessa, é fulana nessa, tá? Então é que a gente não precise contar nos dedos, que as mulheres se sintam à vontade na hora de expor as suas ideias, que no ambiente de trabalho não fala assim, hoje está de TPM, né? Que não tenha isso, que esses vieses inconscientes, né? Que eles sejam apagados. Eu acho que tudo isso, que não seja feita a pergunta, com quem você deixou seu filho, né? Então, já te perguntaram com quem você deixou seu filho? Quando você viajou a trabalho? Muito raro. Não tem como. Não fazem essa pergunta para você. Ele tentou ser modesto. Vai viajar a trabalho e fala assim, mas com quem você vai deixar sua filha, né? Então, é isso. Quando não tiver mais isso, acho que esse é o legado que nós da Sou Segura queremos deixar. Perfeito. Com certeza. Só me pergunta normalmente a minha chefe, que ela pergunta assim, quem ficou Pandora? Fora isso, acho que ninguém pergunta mesmo. Mas é uma chefe desconstruída e provavelmente você tem uma paternidade participativa, por isso que ela pergunta isso, provavelmente, certeza. Né? Não tem outro jeito, né? Isso aí. E chegou agora do nosso momento cultural. Medo. Pepe adora. Adoro. Queria saber de você, até para indicar para quem escuta a gente, quem está vendo a gente, dicas de livros, filmes, CDs, perfis, coisas que te ajudam a pensar e repensar o universo feminino, claro que focado um pouco no protagonismo feminino. Tá. Então, olha, tem muita gente boa que faz a cabeça explodir, a gente pensar diferente. Por exemplo, Maria Carolina Medeiros, que é uma doutora em comunicação, professora da FGV, e ela tem um perfil chamado Não Te Empodero. Isso é muito importante, né? Ninguém empodera uma mulher, e tem um capítulo, né, um episódio só sobre isso, e o nome do podcast é importante, porque ninguém empodera uma mulher, é o conhecimento que ela tem que empodera ela mesma. Então, esse conceito da Maria Carolina é muito interessante. Filme, eu amo filme, e tem alguns que são marcantes, como Sorriso de Mona Lisa, gosto demais, Joy, que fala de uma mulher empreendedora, né? São filmes mais antigos, mas que fala de uma mulher empreendedora e que, com muitas dificuldades, né, venceu aí a barreira. Toda mulher e homem deve ver também aquela série All Her Fault. Ali, olha, por favor, assistam essa minissérie. Em alguns capítulos, em alguns momentos, embrulhou o estômago, sabe? E Maid também. É uma mulher solo, né, uma mãe solo, que é perseguida pelo companheiro e carrega o filho. Vale a pena. Esses valem muito a pena.
Olha, se você não anotou tudo agora, a gente vai deixar aqui embaixo. Tudo anotadinho pra você não perder nenhum conteúdo que ela disse aqui agora pra gente, né, Pepe? Com Ah, certeza. e claro, seguir a rede da Sou Segura, né, gente? É Sou importantíssimo. segura. Isso Sou é segura, não fundamental. tem erro. Sou segura É. nas redes sociais. Que obviamente também tá aqui embaixo para Com você certeza. não ser cabeção e deixar de seguir, prestar atenção no que a gente está falando. E, obviamente, Carol, antes da gente terminar, a gente sempre faz isso. Valéria Chaves, aquela câmera toda sua, pode mandar um recado para quem quiser te seguir, falar um pouquinho da Sou Segura. O que você quiser comunicar, a gente está aqui para te ouvir. Nossa, isso é tipo aquela frase que eu tinha que trazer de casa, né? Mas quero convidar primeiro toda mulher e homem também. Se você quer um mundo diferente, mais diverso, se quer se juntar a outras mulheres por equidade no mundo, não só dos seguros, mas no mundo do negócio, a Sou Segura é o lugar para você estar. Então, se associa e vem com a gente fazer um mundo diferente e um mercado corporativo mais equalitário. Maravilha. E só um destaque aqui, porque se a mentoria vai acontecer no segundo semestre, dá mais que tempo de se cadastrar agora e ainda participar da mentoria no segundo semestre. O momento é agora, exatamente. Venha participar da nossa mentoria também, que é maravilhosa. É isso, gente. Se você quer seguir a Capemisa, saber tudo que a gente faz, os eventos que a gente participa, mais conteúdos ricos como esse que a Valéria trouxe, né, Pepe? Estamos aonde? Twitter, LinkedIn, YouTube, obviamente, você deve estar vendo por aqui. TikTok. LinkedIn. Procura Capemisa no Google, que você vai encontrar a gente. A gente está em qualquer rede social, estamos lá, te esperando para você ter sempre dicas de como transformar uma insegurança em felicidade. Não perde, hein? Nossos conteúdos são incríveis. E como sempre, eu sou o Pepe E eu sou a Carol. e esse foi o Podcap. Até a próxima!